Oi pessoal, hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema, que é a mortalidade. Por isso eu escolhi mais de um livro. Eu vou falar sobre um livro de não ficção, um livro póstumo do Christopher Hitchens, Últimas Palavras, pela Globo Livros, e também A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. E além desses dois livros eu vou falar também sobre um dos poemas mais importantes do século XX, chamado A Canção de Amor de Alfred Prufrock, do T.S. Eliot. Percebi quando titubeou minha grandeza, e vi o eterno lacaio a reprimir o riso, tendo nas mãos meu sobretudo. Enfim, tive medo. O intelectual e jornalista inglês Christopher Hitchens escolheu esse trecho do poema de T.S. Eliot para dar entrada a um dos últimos textos em sua coluna na Vanity Fair. Texto intitulado Verdades Não Ditas, que depois foi reunido a outros de mesmo tema, publicados em 2012 sob o título de Mortalidade, traduzido aqui no Brasil como Últimas Palavras. Foram registros testemunhais da própria morte gradual. Um ano antes, Hitchens tinha sido diagnosticado com câncer. Faleceu no dia 15 de dezembro de 2011. O eu lírico do poema de Eliot é o indivíduo moderno assustado pela provisoriedade de uma vida medida em atos insignificantes e rotineiros. Indivíduo que reconhece ferido o riso que sempre conduz e sobrevive à própria morte. Essa canção de amor do título irônico é a canção de um homem que antes, no romantismo, poderia despejar sua angústia no objeto amado e sofrer pela morte, se enganando ao pensar sofrer por amor. Eliot desperta seu eu lírico dessa ilusão do objeto e coloca o sofrimento humano como um amor igualmente devotado, isto é, o enfrentamento da dor maior que é assumir para si mesmo que não haverá tempo, que é saber que existem últimas palavras. Recomendo imensamente o último livro de Hitchens, porque sua escrita é uma aproximação corajosa e vigorosa do silêncio interrogativo que todos ignoramos diariamente. E para Hitchens a finitude não foi um assunto de última hora. Sua visão política do mundo era baseada num existencialismo destemido, amplamente influenciado pela literatura que consumiu tão apaixonadamente por toda a vida. Seus favoritos, entre outros tantos, eram Borges, Orwell e Joyce. No prólogo de suas memórias, Hitchens cita uma passagem de Ulisses, que é a seguinte: leia o seu próprio obituário. Eles dizem que você vive mais. Dá a você novo fôlego, uma nova chance. E Hitchens conta ter passado exatamente por essa situação, quando encontrou uma edição antiga da revista Face to Face e reviu uma foto sua com amigos, tirada em 1979. A revista havia cometido o equívoco de adjetivá-lo como falecido, quando a palavra era, na verdade, para ser direcionada a outra pessoa na foto. Então lá estava, em fria impressão, a simples frase que um dia se tornará incontestavelmente verdadeira. Nem todos têm a chance de ler sobre sua própria morte, menos ainda quando anunciada de passagem, como um aposto. Essa experiência é muito semelhante com o cenário que Tolstói monta em sua novela, A Morte de Ivan Ilitch, em que o protagonista, como nós, tem grande dificuldade em se enxergar mortal. Outra fala de Hitchens parece vir direto da mente do protagonista de Tolstói. É como se Hitchens perdoasse a falha de Ivan Ilitch, quando diz: o fato é que todas as tentativas de imaginar a própria extinção são, por definição, fúteis. A chance que Hitchens teve com aquela foto, que nada mais é do que olhar para o presente em retrospecto, é a chance que o lançou a tempo em sua autobiografia, e é a mesma ideia de chance que Tolstói perseguiu por grande parte de sua vida. O temor e a obsessão de Tolstói pela morte definiu sua escrita e sua visão de mundo. Segundo Gorky, Tolstói afirmou uma vez, diante dele e de Chekhov, que depois que um homem aprende a pensar, pensa sempre na própria morte, pouco importa em que esteja pensando. Todos os filósofos fizeram assim. E que verdade pode haver uma vez que existe a morte? Embora Hitchens tenha sido um protagonista real, com olhos atentos e conscientes da morte, a dor de Ivan Ilitch é tão real quanto a sua, ou quanto a nossa. O desafio de envolvimento com essas duas leituras é semelhante ao convite dos primeiros versos do poema de Eliot. O eu e o tu não existem separados em nenhuma dessas leituras, são um só, como se sugere que seja o eu lírico Prufrock ao seguir e caminhar junto à morte. A principal diferença entre a morte de Ilitch e a de Hitchens é que Tolstói está do outro lado do papel.
sobrevivendo à morte que nos conta em terceira pessoa, nos encarando com seu firme argumento quando enfim terminamos o livro. No caso de Hitchens, não é spoiler dizer que terminamos o livro sem ter ninguém para olhar, a não ser nós mesmos. Os escritos são abruptamente interrompidos, e de uma página para outra não está mais lá quem nos segredava temores, lamentos e memórias de poesia. Também o temor de Hitchens é muito diferente do de Ivan Illich. É um temor muito parecido com o de Saramago. O pior que a morte tem é que antes estavas e agora já não estás. Eu digo de outra maneira aquilo que a minha avó disse, já devia estar farta de viver. E diz, o mundo é tão bonito e eu tenho tanta pena de morrer. Não é um olhar distraído, lembrado no último minuto da mortalidade, nem atemorizado pela ideia do que pode se esconder no escuro da passagem, mas sim um olhar consciente, angustiado porque avista o que se deixa para trás. Ivan Illich é o outro lado dessa moeda. Ele é o lado da negação em vida. O temor para ele é muito tardio. O que o define é o fato de que, por ignorar tanto a morte, ele ignora a vida que leva e até mesmo quem ele é. Quais desejos teria nutrido em vida se antes soubesse que a morte existiria de fato, também para ele, e não apenas aos outros. O exemplo do silogismo que ele aprendera na lógica de Kees Vetter: Caio é um homem, os homens são mortais, logo Caio é mortal. Parecera-lhe durante toda a sua vida correto somente em relação a Caio, mas de modo algum em relação a ele. Tratava-se de Caio, o homem, um homem em geral, e neste caso era absolutamente justo. Mas ele não era Caio. Não era um homem em geral. Sempre fora um ser completo e absolutamente distinto dos demais. Existiu porventura para Caio aquele cheiro da pequena bola de couro listada, de que Vânia gostara tanto? Porventura Caio beijava daquela maneira a mão da mãe? Acaso farfalhou para ele daquela maneira a seda das dobras do vestido da mãe? E Caio é realmente mortal, e está certo que ele morra, mas quanto a mim, Vânia, Ivan Illich, com todos os meus sentimentos e ideias, aí o caso é bem outro, e não pode ser que eu tenha de morrer. Seria demasiadamente terrível. Era assim que ele sentia. Essas duas reações de temor parecem ser as duas únicas opções que existem para nós: a negação de que o fim existe e o medo de que ele chegue. A história da arte e do conhecimento humano, até agora, é ditada por um constante afastamento de uma dessas reações e aproximação da outra. Para negar qualquer coisa somos muito inventivos. Dante Alighieri representou melhor do que ninguém a era de predominância da negação à morte. Foi o mais inventivo que se pode ser ao imaginar os mundos de certezas que a religião lhe entregava com pouca discrição. Já a era do medo, que nada mais é do que a era moderna, um período em que a ciência descobriu como amadurecer e arrancar à força as certezas que antes nos protegiam, parece ser um período sem volta, e todos os grandes escritores que conhecemos nos últimos séculos falam a partir do reconhecimento desse medo. Curiosamente, embora o mundo inteiro seja afetado pelo racionalismo, o Oriente parece sustentar uma consciência de morte mais avançada. Talvez pelo fato de que suas maiores religiões nunca garantiram certezas de um lugar especial para onde todos poderiam ir ao fim de tudo. Eles não precisaram de um Dante que imaginasse os 3 lugares que poderiam visitar. A circularidade que as religiões orientais enxergam no mundo coloca de lado qualquer desejo pessoal de prolongamento. O divino, para eles, é um caminho de exclusão do ego. Não há protagonismo ou necessidade de salvação. Foi no deserto do Oriente Médio onde brotou mais firmemente o pensamento das 3 religiões que melhor representam a negação à morte, e o desejo do ego por um salvador paternal. É em parte devido ao sucesso dessas promessas de imortalidade do ego que a história do Ocidente é marcada por um movimento gradual de despertar para a consciência de finitude. É isso que melhor desponta com o humanismo durante a Renascença. Não é por acaso que nesse mesmo período surgiu Montaigne, acendendo a complexidade das inverdades da mente, Giordano Bruno, prevendo a complexidade do universo, e Shakespeare, semeando na arte as incertezas do indivíduo e de seu lugar no mundo. Entre tantas razões, Shakespeare é para sempre atual porque guardou em suas narrativas o olhar que procura e nada encontra. As bruxas e os fantasmas de suas peças não servem como vislumbres de um mundo além do terreno. São, na verdade, elementos que apenas enterram os personagens em suas angústias interrogativas. O olhar de Hamlet para a morte e também o olhar de Macbeth são olhares de relance, que embora enfatizem o medo que pode vir de se reconhecer o vazio de significado,
mantém o indivíduo fundamentalmente aliado à ilusão. Despertar dela é morrer. Entreter-se com perguntas existenciais é paralisante. É chegar perto de descobrir que não há nada a saber sobre a morte, além daquela ideia de fim que preferiríamos nunca ter ouvido falar. Essa é uma das genialidades de Shakespeare. Ele se mantém num limiar entre o enfrentamento da mortalidade e a aliança às fantasias que a afastam. A paralisia de Hamlet, o ser e o deixar de ser, é a mesma paralisia de Ivan Ilitch e do fim da vida de Hitchens. E é também a paralisia que Prufrock se esforça a vencer para sair andando mais uma vez pelas praias, querendo ouvir cantar as sereias de sua jovem imaginação. Os relatos de Ilitch, Prufrock e Hitchens são sobre as perguntas que deveríamos fazer a nós mesmos. E sobre também as respostas que podemos encontrar entre o existir e o deixar de existir. Respostas que talvez precisemos aceitar, enquanto ainda há tempo para ouvir o vento e o mar. Sigamos então, tu e eu, enquanto o poente no céu se estende como um paciente anestesiado sobre a mesa. Sigamos por certas ruas quase ermas, através dos sussurrantes refúgios de noites indormidas em hotéis baratos, ao lado de botequins onde a serragem e as conchas das ostras se entrelaçam. Ruas que se alongam como um tedioso argumento, cujo insidioso intento é atrair-te a uma angustiante questão. Oh, não perguntes qual. Sigamos a cumprir nossa visita. E na verdade tempo haverá, para que ao longo das ruas flua a parda fumaça, roçando suas espáduas na vidraça. Tempo haverá. Tempo haverá para moldar um rosto com que enfrentar os rostos que encontrares. Tempo para matar e criar. E tempo para todos os trabalhos e os dias em que mãos sobre teu prato erguem, mas depois deixam cair uma questão. Tempo para ti e tempo para mim. E tempo ainda para uma centena de indecisões e uma centena de visões e revisões, antes do chá com torradas. E na verdade tempo haverá para dar rédeas à imaginação. Ousarei? Tempo para voltar e descer os degraus, com uma calva entreaberta em meus cabelos. Dirão eles, como andam ralos seus cabelos? Mas como estão finos seus braços e pernas? Ousarei perturbar o universo? Em um minuto apenas há tempo para decisões e revisões que um minuto revoga. Pois já conheci a todos conheci. Sei dos crepúsculos das manhãs, das tardes, medi minha vida em colherinhas de café. Percebo vozes que fenecem com uma agonia de outono, sob a música de um quarto longínquo. Como então me atreveria? E já conheci os olhos, a todos conheci, os olhos que te fixam na fórmula de uma frase. Mas se a fórmula me confino, gingando sobre um alfinete, ou se alfinetado me sinto a colear rente à parede, como então começaria eu a cuspir todo o bagaço de meus dias e caminhos? E como iria atrever-me? E já conheci também os braços, a todos conheci, alvos e desnudos braços ou de braceletes anelados, mas à luz de uma lâmpada, lânguidos, se quedam como uma leve penugem castanha. Será o perfume de um vestido que me faz devagar tanto? Braços que sobre a mesa repousam ou num chale se enredam, e ainda assim me atreveria? E como o iniciaria? Após o chá, após os biscoitos, os sorvetes, teria eu forças para enervar o instante e induzi-lo à sua crise? Embora já tenha chorado e jejuado, chorado e rezado, embora já tenha visto minha cabeça, a calva mais cavada, servida numa travessa, não sou profeta. Mas isso pouco importa. Percebi quando titubeou minha grandeza, e vi o eterno lacaio a reprimir o riso, tendo nas mãos meu sobretudo. Enfim, tive medo. E valeria a pena, afinal, após as chávenas, a geleia, o chá, entre porcelanas e algumas palavras que disseste, teria valido a pena cortar o assunto com um sorriso, comprimir todo o universo numa bola e arremessá-lo ao vértice de uma suprema indagação, dizer, sou Lázaro, venho de entre os mortos, retorno para tudo vos contar, tudo vos contarei. Impossível exprimir exatamente o que penso. Mas se uma lanterna mágica projetasse na tela os nervos em retalhos? Não sou o príncipe Hamlet, nem pretendi sê-lo. Envelheci. Andarei com os fundilhos das calças amarrotados. Repartirei ao meio meus cabelos? Ousarei comer um pêssego? Vestirei brancas calças de flanela e pelas praias andarei.
Ouvi cantar as sereias, umas para as outras. Não creio que um dia elas cantem para mim. Vi-as cavalgando rumo ao largo, a pentear as brancas crinas das ondas que refluem, quando o vento, um claro escuro, abre nas águas. Tardamos nas câmaras do mar, junto às ondinas com sua grinalda de algas rubras e castanhas, até sermos acordados por vozes humanas e nos afogarmos.